Deixa eu contar para você um testemunho que aconteceu comigo, para que você possa entender a força dessa energia e aonde nós devemos ir para buscar o resultado que nós esperamos. Assim que eu casei, obviamente como todo casamento a gente gasta muitas vezes o que não pode, eu fiquei devendo algumas dívidas. E quando, na medida que foram chegando a data de eu pagar, e algum desses compromissos eu não consegui assumir na data certa, então obviamente aquilo me bateu um desânimo, uma tristeza, uma revolta. Naquela época eu também estava recém-convertido, eu não conhecia muito a respeito dessa força. O fato é que eu lembro que eu cheguei a me revoltar contra Deus, achando que Deus era o culpado, e fiz aquela oração cheio da razão, imaginando que Deus, que era o Todo-Poderoso, ele podia resolver. Então se ele podia resolver, por que ele não tinha resolvido? Então fiz essa oração cheio da razão, mas ainda bem que do meio para o fim da mesma oração, eu entendi que Deus não tinha nada a ver com minhas responsabilidades. A propósito, todas as pessoas que estão passando um momento difícil, ou estão estacionados em um momento difícil, geralmente uma tendência, eles culparam a Deus, e não foi diferente comigo. Então assim, eu estava naquele estágio naquele estado de bastante desânimo, a ponto de culpar a Deus. Naquela época eu vivia só da música, né? De vender meu material, vender meus CDs, vender meu material de música. E naquele dia que isso aconteceu, eu não tinha, praticamente eu não tinha nada em estoque. Mas mesmo assim eu decidi e tentar vender aqueles materiais, e assim eu fiz. E eu ia ali meio desanimado, meio triste, cabisbaixo, quando eu vi na minha frente uma frase de para-choque que dizia assim: Deus é fiel. No momento em que meus olhos bateram naquela frase de para-choque, veio uma alegria tão grande no meu coração, me trazendo uma esperança que tudo iria dar certo. Aquele dia, esse dia que eu estou falando para você, era uma sexta-feira. E na segunda-feira eu tinha pedido para o cobrador voltar, retornar na minha casa, que eu já teria alguma coisa para dar para ele. Então a razão da minha tristeza era exatamente porque os dias eram muito pouco para que eu conseguisse ter os recursos que eu precisava para quitar a minha dívida. Porém, naquela hora que eu li aquela mensagem, aquela alegria veio com tudo no meu coração. Eu associei imediatamente a segunda parte da minha oração que eu tinha falado com Deus. Deus, eu reconheço que não foi o Senhor que me mandou eu fazer isso, o Senhor não tem nada a ver com isso, mas eu peço que o Senhor me ajude a sair dessa, me ajude a encontrar a solução. Eu falei com Deus essa oração sincera. Quando eu vi, aquela alegria veio, então eu entendi imediatamente que seria uma resposta de Deus. E para resumir, esse testemunho foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu pelo menos duas coisas extraordinárias fora do comum, que resultou nos recursos que eu precisava para segunda-feira eu pagar as minhas dívidas. Uma das coisas foi que uma pessoa da igreja em que eu louvei naquela noite simplesmente me deu um cheque que já dava para mim pagar a minha conta. E ali eu fui convidado para cantar em uma igreja no domingo, e aquele pastor me deu uma quantia razoável, o suficiente também para pagar minhas dívidas e sobrar um pouco para mim. Então foi isso que aconteceu. Na segunda-feira eu tinha dinheiro não só para pagar minhas contas, mas para me dar uma folga boa para repor também meu material, que foi o que eu fiz. Por algum tempo, o meu conceito concernente a esse acontecimento era que Deus tinha falado comigo, né? Imaginando que foi Deus que colocou aquele caminhão na minha frente para falar comigo. Era o conceito que eu tinha. Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Mesmo o Deus Todo-Poderoso, que está em todo lugar do universo, a agir fora do homem, mas no tocante a você, o eu sou o que você é, o eu sou o que eu sou, ele fala dentro de mim. O que aconteceu foi que aquela alegria motivada pela oração que eu tinha feito e pela confiança que eu tinha em Deus, pela expectativa que eu estava que Deus ia agir, aquela frase, ela foi o suficiente para acionar e para que eu alcançasse a alegria que trouxesse o resultado como trouxe.
Não foi o para-choque que falou, não foi Deus que falou lá do céu, ele acionou e eu alcancei a temperatura, a alegria certa, assim quando uma panela, para que ela possa ferver, ela deve alcançar uma certa temperatura. Então essa alegria, aquele resultado que eu alcancei, você conscientemente pode estar nele permanentemente, porque a Bíblia tem amparo para isso, mulher. Da água que eu te der, se tu beber dela, jamais tu terás sede. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós tivermos o conhecimento e a prudência para nós evitar esses momentos de tristeza, pessoas negativas, e propositalmente você alimentar essa alegria, andar nessa confiança, por quê? Como eu sempre tenho falado, Deus, ele não é um santo que está lá em cima fazendo mágica para nós se dar bem aqui embaixo. Não. Deus é uma força, é um espírito, é uma energia inteligente. Ele atua dentro de nós, trazendo alegria, trazendo confiança. Se você tem alegria, se você está na confiança, você está agindo com Deus. E Deus agindo, você consegue vencer. Agindo Deus, quem impedirá? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu poderia lhe contar vários outros exemplos de pessoas que tiveram experiência semelhante. Eu lembro muito bem da história de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele foi um jornalista que decidiu estudar todos os homens bem-sucedidos para que ele pudesse organizar e descobrir e organizar o segredo do sucesso dos homens mais bem-sucedidos da sua época, da sua geração. E assim ele fez. Depois de 25 anos estudando, ele tinha todo aquele material didaticamente organizado para transformar em livros, transformar em recursos, para que ele pudesse levar o conhecimento daqueles homens para toda a humanidade. Então ele conta que quando ele estava prestes a fazer o contrato, aconteceu algo muito negativo, que foi o caso, a pessoa que ia fechar o contrato, o dono da editora que ia lançar o livro dele foi assassinado, e como ele tinha bastante relacionamento com a pessoa morta, ele deduziu, eu serei o próximo da lista. Inclusive ele conta que de fato ele foi ameaçado por telefone, então ele bateu um desespero, uma tristeza tão grande como ele mesmo, quando que nunca tinha sentido algo semelhante, e o medo de morrer fez com que ele fosse o mais longe possível, se esconder na casa de um parente, segundo ele, muito distante, em cima das montanhas. E ali ele passou um ano em depressão profunda, em um medo, um pavor paralisante. Ele não tinha força, ele não tinha coragem, ele não tinha ânimo para nada, mesmo ele tendo didaticamente organizado toda a teoria, toda a grade, todo o esqueleto, digamos assim, daquilo que fez os homens mais bem-sucedidos da sua época serem quem eles se tornaram. Mas ele tinha apenas a grade, o esqueleto, ele não tinha a vida, ele não tinha a força. Isso durou até que aconteceu algo semelhante ao que aconteceu comigo, aconteceu com ele. E o que foi que aconteceu com ele? Enquanto ele estava meditando em Deus, enquanto ele estava buscando uma alternativa, ele foi visitado por uma força tão extraordinária que, segundo ele conta, em questão de segundo ele não sabia para onde tinha ido a depressão, para onde tinha ido o medo, e ali aquela força inspirou ele, encorajou ele e deu direção para ele. Disse, olha, vai para a cidade tal. Ele foi para a cidade tal, chegou na cidade tal, disse, se hospede em hotel tal, e isso sem muito dinheiro, sem recursos. Ele fala que era o hotel mais caro da cidade. Ao chegar lá, disse, liga para fulano de tal, deu tudo. Ele conta que não era ouvindo voz, era aquela intuição, aquela alegria, aquela força, aquela direção, aquelas convicções. E ele foi obedecendo, ele foi seguindo as instruções dadas. Resultante dessa viagem é que ele assinou o contrato e já recebeu um cheque bem gordinho, como ele mesmo fala, naquele primeiro dia. E foi dali que o mundo se abriu, que as portas se abriu para o mundo. E hoje, depois de muitos anos, olha nós falando aqui de Napoleão Hill. Então aquela força, aquela alegria é o espírito da vida, aquele espírito que Jesus disse, olha, eu vou enviar um espírito para vocês que o mundo não conhece. Então é ele, é esse espírito, essa força, essa alegria, esse poder que Isaías colocou aqui como a alegria semelhante
ao dia da colheita. Então, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com Napoleão Hill, você pode ter certeza que todas as pessoas que conseguiram deslanchar, todas as pessoas que conseguiram sair de uma situação, saíram por essa mesma via, por esse mesmo poder. Houve uma visitação que resultou em alegria, a alegria foi a força, então fez acontecer. Então é possível nós viver nessa fonte permanentemente. A alegria do Senhor é nossa força. Isaías está comparando essa alegria semelhante à alegria que fez Gedeão vencer, a alegria de um agricultor quando tem a sua colheita. Então, assim também você vai ter colheitas e mais colheita. A alegria não é só apenas um sentimento, ela é uma força que nos conecta à fonte da criação, que nos torna invencível como Deus é invencível, que colapsa, que traz à existência as coisas que se esperam. Quando você tem essa alegria, você alcançou a fé, você alcançou o que se esperava para trazer à existência aquilo que se espera. Então a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela é a conexão do céu com o humano, de Deus com você, comigo, que traz o resultado. Então, aprenda, reconheça isto, que nossos corpos, que é uma antena, o que vibra dentro de nós, emana para o universo, é o que atrai o resultado. Se a alegria do Senhor, ela trai o resultado, ela trai algo, ela trai aquilo que gera mais alegria, porque semelhante sempre atrai semelhante. A tristeza, o abatimento, o desânimo, ela trai fracasso, fraqueza, sofrimento, dores, derrotas e tudo aquilo que é negativo, que é ruim. Por quê? Porque o semelhante atrai semelhante e repele o oposto. Então o espírito da tristeza, ele é o oposto do êxito, do espírito da alegria, do espírito do êxito, do espírito que traz resultado de coisas boas. Para alimentar a alegria é colheita, é resultado positivo, é Gedeão vencendo. Para alimentar a tristeza é fracasso, é dor. Então aqui está mais do que claro que qualquer pessoa que entender isto, crer no Senhor e tiver essa postura, assim como o anjo apareceu para Gedeão, aparecerá para você também. Por isso está pontuando na Bíblia, para que nós associamos uma coisa com a outra. Vai nessa tua força, fulano. Vai nessa tua força, Maria. Vai nessa tua força, João. Vai nessa tua força, José, independente de qual seja o nome. Mas a mesma atitude que Gedeão tomou, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta, que uma pessoa tomar a mesma atitude, alegra o céu da mesma maneira que alegrou no caso de Gedeão. E o resultado é o mesmo que aconteceu com Gedeão. Então, você sabe que Gedeão venceu aqueles medianitas, e durante o período em que Gedeão foi o líder de Israel, eles não ousaram enfrentar mais Israel, porque eles viram o poder de Deus a partir através de Gedeão, e o que deu força para Gedeão foi aquela atitude de alegria. Então não será diferente com você, acontecerá a mesma coisa com você. Então, coloca isso no seu coração. Como é que se desmancha como é que se desfaz as trevas? Acendendo uma lâmpada. Como é que se desfaz uma situação negativa, uma situação ruim? Com uma alegria, com resultado positivo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, e não esqueça disso: confiança, fé, força, é Deus agindo a partir e através de você. Até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.
você vai ver seus sonhos bater em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.